irmãos, boa noite. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Boa noite vocês que estão em casa também, acompanhando a gente online. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, obrigado por me chamar eu para estar aqui conversando, né? Fazendo a abertura aqui. Sinto muito honrado por isso. E eu gostaria de convidar vocês para abrirem a Bíblia no Salmos 95. A gente vai estar acompanhando a partir do versículo 1. Pessoal, o culto, esse momento que a gente está aqui reunidos, né? Ele é um momento para que a gente possa compartilhar tudo aquilo que a gente vem recebendo de Deus diariamente, né? Porque é diariamente que a gente naquele lugar secreto, onde a gente está ali no nosso quarto, orando a Deus. É nesses momentos que a gente apresenta as nossas petições a Deus, a gente apresenta as nossas aflições a Deus, e é nesse momento que a gente renova as nossas forças, não é verdade? Que a gente renova o nosso entendimento, e isso se faz necessário, por quê? Porque a gente precisa viver lá fora. Então, a gente precisa disso diariamente em nossas vidas para que a gente possa enfrentar os nossos inimigos, que a gente possa enfrentar esse mar agitado. Muitas vezes, esse próprio inimigo é nós mesmos, a nossa consciência, né? A Priscila falou muito bem, né? Muitas vezes a gente se auto-julga, então tudo isso é importante, né? Da gente estar diariamente com essa devoção a Deus, em comunhão com Deus, né? E esse mar agitado, ele se faz necessário sempre para que a gente possa, quando a gente enfrentar esse mar, que a gente possa manifestar a nossa fé. Então, por isso que a gente tem que estar diariamente com Deus, diariamente ali, para que a gente possa ser servo fiel de Cristo e a gente fazer a nossa vontade, e a gente fazer a vontade do Pai, que é a gente lançar as redes da graça, que a gente buscar aqueles que Deus quer resgatar para a gente, para Ele. E muitas vezes, quando a gente caminha, esse caminho, muitas vezes a gente acaba tombando, não é verdade? Quem aqui nunca, né? Às vezes, hoje a gente vive numa era que a gente está sendo bombardeado de informações o tempo todo. Então, isso acaba, muitas vezes, sem a gente menos esperar, a gente está ansioso mais do que deveria. Muitas vezes nós estamos com raiva mais do que deveria, preocupados mais do que deveria. E esse salmo, e aí quando a gente volta para essa palavra de Deus, né, quando a gente lê o salmo, esse salmo que eu queria que a gente lesse junto, que isso traz a gente para esse lugar de paz novamente, que é o Salmo 95. Aqui o verso 1 diga: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Olha só, né? Tantos deuses que a gente tem no mundo, e o nosso Senhor, ele é acima de todos eles. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Ou seja, né, o ponto mais alto dos montes pertence ao nosso Senhor. Venham, verso 5, dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Pessoal, eu acho que assim, quando a gente lê a palavra de Deus, ela traz essa calma, ela traz essa paz para a gente, na verdade. Porque muitas vezes, sem a gente perceber, a gente às vezes acaba desviando, e a palavra de Deus, ela encaixa a gente no lugar de novo, para a gente sempre olhar o nosso alvo, que é Cristo, não é verdade? Então, que a gente possa estar sempre lembrando disso, diariamente, para as nossas forças diariamente serem renovadas a Ele. E eu convido os irmãos agora, aproveitando, igual o Salmo aqui diz, né, cantemos ao Senhor com alegria, que nós possamos agora levantar para que nós possamos adorar esse Senhor maravilhoso. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por mais esse dia.
Te agradecemos por mais esse momento, Pai. Assim como a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor criou todas as coisas, Pai, tudo é de Ti, tudo pertence a Ti, tudo volta para Ti, Pai. Que nós possamos hoje aqui, Pai, adorar ao Senhor, nós possamos, Senhor, Te entregar todas as nossas aqui petições, Pai, todos os nossos aqui sofrimentos, as nossas crenças, para que o Senhor possa mudar, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem, tudo isso que o Senhor quer mudar aqui na gente, Pai. Que nós possamos aqui, como um só corpo, adorar ao Senhor maravilhoso, que o Senhor criou tudo isso, Pai, para a gente, para que nós possamos, Pai, saber de onde vem a nossa única satisfação de vida, Pai. Aceite esse louvor como aroma agradável a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é maravilhoso, não é? A gente fica tão agradecido, porque quando há essa possibilidade, essa oportunidade, eu vejo assim, esse homem para trazer para nós hoje a palavra, e nós sabemos que não vai ser da parte dele, mas sim a presença do Espírito Santo que vai fazer usar a boca dele para nos trazer aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, como igreja, nós queremos abençoar o pastor Pedro, toda a sua família, e faça uso dele, Senhor Deus, porque estamos prontos para querer ouvir e sair daqui regozijando no Senhor com alegria, com felicidade, para mais uma semana, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Abençoe a vida do pastor Pedro, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, pastor. Oi. Irmãos, o que eu vou compartilhar com os irmãos hoje, eu não li em nenhum livro, não assisti nenhum filme sobre o assunto, não conversei com pessoas sobre o assunto. Eu quero compartilhar com os irmãos alguma coisa que eu experimento na minha vida desde setembro de 1967. Então, são 50 e alguns anos que eu tenho vivido com isso que a gente vai conversar nessa noite. E eu vou continuar vivendo isso até o dia que o Senhor fala, Pedro, pode subir, está na hora. Ah, Senhor, mas vou deixar aqui Isabel. Não, pode vir embora. Então, até nesse dia, a gente vai conviver com essa experiência, das quais a gente vai tirar alguma lição para nós aqui nessa noite. Muito bem. Nós vamos falar sobre os inimigos do crente. Inimigos do crente. O Espírito colocou no meu coração, outro dia eu estava sentado no carro, pensando o que falar nessa noite, né? Eu sabia que ela ia chegar. Então, fala sobre os inimigos. Falei, Senhor, vamos falar sobre esse assunto. Fala sobre esse assunto. Um assunto que você tem experiência. 57 anos convivendo, você tem alguma experiência. Passa para os irmãos alguma coisa que você experimentou sobre isso. Quem sabe, né? É a experiência de todos nós aqui. E são os inimigos do cristão, que são 3. Eu tenho esses inimigos, e esses inimigos são comuns a nós que estamos aqui. E comuns à igreja. São 3 inimigos, que eu vou falar sobre alguma coisa sobre eles nessa noite. Mas eu já queria dizer, irmão, de antemão, que esses inimigos já foram vencidos. Certo? Então não precisa ter medo deles, não. Eles já foram vencidos. Se eles foram vencidos, então por que falar sobre eles? Vou deixar quieto. Mas é tudo que eles querem. Os 3 inimigos, é tudo que eles querem é que não se fale a respeito deles com os crentes. Eles querem ficar quietinho, trabalhando, sem ser incomodados, mas eles existem. E eles existem na vida de cada um de nós, esses 3 inimigos. E eu disse que eles foram vencidos, mas não foram destruídos. Vencidos, mas não destruídos. E quando é que nós adquirimos esses 3 inimigos? Quando é? Quando nós passamos pela cruz do Calvário. Cada um de nós aqui, irmão, quando passou pela cruz do Calvário, quando nós fomos chamados pela cruz de Cristo, como nós lemos, né? Nós fomos chamados e passamos pela cruz, nós adquirimos 3 inimigos. Eles já aparecem. Interessante que na mesma cruz que nós os adquirimos, eles foram vencidos. É a mesma cruz, a cruz de Cristo, aquela cruz ali.
Então, nós não devemos ter medo deles, porque eles não foram vencidos. Mas devemos ter preocupação, porque eles não foram destruídos. Eles estão vivos aí na vida de cada um de nós. Eu queria, Gil, para a gente começar a falar, eu disse para o Gil hoje que ele vai ter quase 14 textos para falar, que eu mudei um pouquinho a minha dinâmica, né, quando eu estiver aqui à frente. Eu vou deixar mais a Bíblia falar do que eu, porque depois não tem problema. Eu falei, não, mas hoje o pregador não foi bom, mas foi a Bíblia que falou, então estou usando essa estratégia aqui agora. Vou deixar mais a Bíblia falar. Então, vamos começar com 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9. Diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa de sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, nos chamou, Paulo está dizendo isso, nos chamou com santa vocação. Então, irmão, o que é? Chamou para quê? Por que Deus chamou cada um de nós? Para servir. Servir a Ele? Não. Deus não precisa ser servido. Ele tem tudo, ele é tudo. Servir Ele em quê? O que eu posso fazer que possa agradar a Deus e servir a Deus? Para deixar Ele alegre? Nada. Mas nós somos chamados para servir no reino, servir na igreja. Aí sim, nós somos chamados. E quando nós somos chamados para servir no reino, aí tem lugar para todos nós. Tem lugar para todos nós. Todos nós temos um lugarzinho para servir a Deus no reino. E cada um serve a sua maneira. Cada um tem um jeito. O Espírito coloca no coração de cada um de nós de como servir. Nós temos irmãos que servem aqui o reino tocando seus instrumentos. Não estão aqui hoje, né? Foi para um lugar, só ficou o Gabriel sozinho. Mas são colocados à disposição de Deus os seus talentos. Então, todos nós somos chamados a servir. Então, nós somos chamados com santa vocação para servir no reino, para fazer alguma coisa. 2 Coríntios 7, 1. 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Em outra tradução fala que essa é a busca nossa pela santificação, e nós sabemos que a santificação é um processo que ele dura toda a nossa vida como cristão. Eu estou dizendo que a minha vida de santificação começou há 56 anos atrás. E se alguém me perguntar, o que você acha? Se eu for dar uma nota para a minha santificação, de 1 a 5, eu não sei. Eu não arriscaria dar nota nenhuma. Deus é que sabe. Por quê? Porque eu tive muito altos e baixos nesses 56 anos. Eu disse outro dia aqui, que se eu fosse fazer um gráfico da minha vida cristã, é como se fosse um eletrocardiograma, né? Cima e embaixo, cima e embaixo, cima e embaixo. E eu sei disso, e sinto isso, e eu percebo isso, e reconheço isso na minha vida. Só que uma coisa, irmãos, eu afirmo. Quando eu estava na parte de baixo, Deus me levantava. Quantas vezes Ele me levantou? E vai continuar me levantando. Quando eu estiver na parte de baixo. Quando eu estava na parte de cima, Ele me sustentava. Me sustentava. Olha, desse jeito que você vai viver a sua vida. Então, quando às vezes assim, né, eu dou lá uma briguinha com a Isabel, porque eu estou na parte de baixo. Aí vem o Espírito e fala, opa, cara, levanta, fica na parte de cima. Briguinha não, eu estou falando briguinha porque a gente, às vezes, né, tem algumas conversas meio alteradas, mas eu percebo que é isso aí. É quando eu estou na parte de baixo, aí o Espírito me leva para cima. Então, essa experiência, meu, são de vocação, santa vocação, de servir no reino e busca de santificação é uma constante na minha vida. Sempre foi uma constante na minha vida. Desde setembro de 67, quando tive um encontro com Jesus, Ele colocou na minha vida essa busca pela santificação, pela busca, e também essa determinação de trabalhar dentro do reino de Deus. E graças a Deus Ele tem me dado a oportunidade.
Não que eu tenha capacidade, mas ele me capacita. Eu já tive a oportunidade de servir a Deus dentro da igreja e dentro do reino. Mas é ele que me capacita para isso. Muito bem. Esse é o foco dos nossos inimigos. Entendeu? Por isso que eu falei, são 3 inimigos, e por isso que eu falei sobre santa vocação, e por isso que eu falei sobre santificação. Porque o foco desses inimigos, irmãos, é atrapalhar nós nesses 2 itens da nossa vida. Atrapalhar a nossa vocação. Atrapalhar a nossa disposição de trabalhar para o Senhor, de trabalhar na igreja. E eles procuram arrumar empecilhos para que nós não tenhamos sucesso, para que nós não possamos não trabalhar. E eles estão sempre trabalhando na nossa vida 24 horas por dia, esses 3 inimigos. Eles sabem que eles não vão nos vencer. Eles não sabem disso, que não vão vencer. Porque nós temos o sangue de Cristo na nossa vida. Então, através desse sangue, ele não chega. Vamos lembrar que lá no Velho Testamento, lá na Páscoa, o inimigo não chegou nas casas que tinham o sangue na porta e nos umbrais, não foi isso? Isso acontece conosco também. Nós temos o sangue de Jesus na nossa vida. E isso impede que esses 3 inimigos tentam ser vencedores sobre nós. Este sangue é que nos livra. Esse sangue é que nos dá força para continuar buscando santificação e tentando, de alguma maneira, fazer alguma coisa dentro do plano de Deus para as nossas vidas dentro da igreja. Irmãos, e são muitas as coisas que nós podemos fazer. E desses 3 inimigos, a gente não vai falar muito hoje, né? O nosso culto vai ser bem rápido. Eu queria falar no primeiro inimigo que nós temos. Alguma coisa sobre ele. O nosso primeiro inimigo é o diabo. O diabo é o nosso primeiro inimigo. Não que ele seja o mais forte. Por isso que eu estou falando dele primeiro. Ao contrário, talvez ele seja o mais fraco, porque ele já foi vencido por Jesus. Jesus já o venceu por nós, né? Por nós mesmos nós não o venceríamos nunca, mas Jesus o venceu por nós. Então não é que ele seja o mais forte, mas ele é o mais mentiroso, ele é o mais sutil, ele é o mais ardiloso, ele é craque em colocar armadilhas diante de nós. Então, por isso que ele é talvez o mais perigoso, talvez o mais difícil da gente querer, quem sabe, livrar dele. Somente com o sangue de Jesus na nossa vida nós o livramos dele. Então, nosso primeiro inimigo é o diabo. Eu queria, então, eu perguntei ao apóstolo Pedro, né, alguma coisa sobre ele, e ele me falou um negócio interessante. Quer ver o que ele falou? 1 Pedro 5,8. Olha o que o apóstolo me respondeu quando eu perguntei para ele sobre o diabo. Olha o que ele respondeu. Estejam alertas e vigilantes. A outra tradução diz. Estejam alertas e vigilantes. Vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda em redor, a outra tradução diz que em derredor, como leão, rugindo e procurando quem possa vencer. Irmão, a tradução diz que ele anda em derredor de nós. Interessante, por que em derredor? Nós sabemos que um elemento, o ladrão, por exemplo, quando ele quer entrar numa casa para roubar, ele geralmente ele conhece a casa. Primeiro, ele procura saber como é a casa. Por quê? Ele vai procurar ali, na casa, o lugar mais propício para ele entrar. Um lugar mais tranquilo e que tenha menos vigilância. Ele vai entrar por ali. É justamente isso que o diabo faz com cada um de nós. Ele fica em derredor, procurando oportunidade na nossa vida para nos atacar, para nos falar sobre nós, para atrapalhar a nossa santificação, para atrapalhar a nossa vocação. Então ele fica em derredor procurando motivos, procurando brechas para achar. E muitas vezes nós damos brechas enormes para ele, né? Nós muitas vezes escancaramos a porta da nossa casa para ele com determinadas atitudes. E eu estou dizendo isso, irmão, porque essa é uma experiência que eu falei, que eu tenho convivido com ela. Então, ele anda em derredor. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que nós devemos ficar alertas, né? E vigilantes também. Então, opa, ele está por aqui, onde ele está aqui agora?
em redor. Está aqui atrás, aqui na frente, não, tem que ficar vigilante. E de olho para que nós não caiamos na tentação dele. A outra experiência é Jó 2, de 1 a 4. É interessante que esse texto aqui de Jó, de 2, 1 a 4, ele fala sobre uma conversa de Jesus, do diabo com Deus, não fala? Vamos ver. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. A minha tradução fala que os filhos de Deus foram lá conversar com Deus, e o diabo apareceu também. Muito sutilmente ele apareceu no meio. E está dizendo ali, né? Volta o versículo, por favor. Satanás também veio com eles para se apresentar. Então, agora sim, o versículo 2. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? E ele respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. A minha tradução diz que passear por ela. Ela está dizendo andar por ela, ele está passeando, né? Bom, sabe por quê? Porque não tem o que fazer, a não ser pensar na nossa maneira de nos atrapalhar na nossa vocação, na nossa santificação. Então diz que ele fica passeando, mas passeando em redor dos crentes, daqueles que têm o sangue de Jesus. Então ele é muito, muito sutil. E o 3, versículo 3. Disse então o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me houver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Olha, irmão, que profundidade essa conversa de Deus com Satanás. Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, homem firme, homem temente a Deus, de oração. Você observou? E ele falou assim, sim, eu observei, eu conheço ele, conheço Jó, e conhece muito bem Jó. Aí ele, versículo 4. Volta o 3, por favor, de novo. Apesar de você me instigar contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Agora sim, o outro versículo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Olha a resposta de Satanás. Como ele é ardil, como ele é ardiloso, como ele é sutil. O homem dará tudo o que tem por sua vida. O homem dará tudo o que tem por sua vida. Foi a resposta dele para Deus. Satanás para Deus. Pele por pele, e que o homem faz tudo por causa da sua vida. Dá o que for. Né? A gente tem notícias aí, muitas vezes, pessoas que têm fazendas, muitas vezes ficam doentes e vendem tudo. Ficam pobres para tentar sobreviver. E muitas vezes morrem. Então, o Satanás está dizendo que o homem dá tudo por isso. Pela sua vida. Dá tudo que ele tem. O próximo versículo, 5, né? Gil, o outro versículo. Não, então o 5, pode ser o 5. Estende a sua mão. Ah, não. Desculpa, os irmãos, a gente está meio perdido hoje, tá? Volta, pode voltar. Então ele disse, pele por pele, né? Porque o homem daria tudo. Aí ele, aqui na minha tradução, diz que Satanás fala para Deus, tire isso da vida dele e você vai ver se ele não vai te negar, te renegar. Bom, é justamente isso que Satanás faz. Conhece meu servo Michel? Conheço, homem íntegro, pastor, né? Tem uma vida tranquila, graças a Deus, está aí fazendo seus cursos. Aí ele pode dizer, tira alguma coisa, tira o carro dele, deixa alguém roubar o carro dele, para ver se ele não vai te renegar e fazer alguma coisa. Faça isso. E foi isso que Satanás falou para Deus. Tira do senhor de Jó, tira alguma coisa da vida dele, tira as fazendas dele, tira a esposa bonita que ele tem, os filhos maravilhosos, tira, para ver se ele não vai, com certeza, te renegar. E dessa maneira, irmãos, que Satanás conversa com Deus a respeito de cada um de nós. Observasse meu servo Pedro? Está lá, né, tentando
fazer alguma coisa na igreja, mas tira alguma coisa dele para ver. Tira o carro dele para ver se ele vai na igreja. Quero ver se ele vai. Quero ver se ele vai a pé. E eu vou vir a pé mesmo, não tem problema não. Se roubar, eu venho a pé. Mas é isso que ele trabalha desse jeito. Tira dele, como se a nossa alegria no Senhor, irmão, fosse coisas passageiras e coisa do mundo. É isso que ele quer dizer. É isso que Satanás quer dizer para Deus. Ele era alegre, Jó, porque é rico. Se ele fosse pobre, ele não teria. E que não é verdade. Então, vê a sutileza de como ele trabalha na nossa vida, diante de Deus. Né? Tira para ver se não renoga. E eu conheço, irmãos, nós temos um irmão, que eu não vou citar o nome aqui dele agora, mas ele perdeu o emprego, uns tempos atrás ele perdeu o emprego, 2 meses atrás ele perdeu o emprego. Eu tenho percebido que esse irmão está muito tranquilo, viu? Eu tenho conversado com ele muitas vezes, quando eu venho, e eu vejo uma certa tranquilidade na vida dele. Outras pessoas que eu já conheci quando perderam empregos, era um desastre. Como eu faço agora? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar minha luz? Como é que eu vou comprar arroz? Como é que eu vou comprar feijão? Era um desespero. Mas eu conheço, irmãos, posso citar aqui muitos exemplos de irmãos que perderam seus empregos e ficaram uma certa temporada e nunca faltou nada na casa deles. Era coisa impressionante. Eu já contei para os irmãos aqui a experiência de um presbítero lá de Guarulhos, que a semana que ele não trabalhava, que ele era pedreiro, a semana que ele não podia trabalhar por causa de chuva, as panelas dele não faltava comida. A esposa dele falava, nossa, eu tirei tanto arroz, tá, parece que está do mesmo jeito. Eu já contei essa história aqui para os irmãos. Mas é desse jeito mesmo. Mas o Satanás pensa aí, tira para ver se ele não vai ficar triste e renegar o seu nome. Vamos ver Apocalipse 12:10, com respeito a Satanás ainda, né? Estamos conversando sobre ele. Apocalipse 12:10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de Deus dia e noite. Está vendo? Então ele vai ser lançado, não foi ainda. Apocalipse é futuro ainda. Então hoje ele continua dia e noite em nosso derredor, procurando maneiras de nos atrapalhar na nossa vocação e atrapalhar também na nossa santificação. Esse é o objetivo dele na nossa vida. Ele sabe que não vai nos vencer, mas ele pode nos atrapalhar a nossa vida cristã. Mateus 4:3, para a gente mostrar o tanto que ele é petulante, né? Nós estamos falando sobre ele, posso falar à vontade sobre ele, porque eu não tenho medo dele, irmãos, porque eu tenho o sangue de Jesus comigo. E eu tenho certeza que os irmãos também não têm medo. Claro, nós temos respeito e o conhecemos muito bem, mas medo a gente não precisa ter. Diz assim, o tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha onde ele foi e onde ele vai. Quando fala de pães, talvez não seja só o pão de cada dia que nós temos comida, mas é a nosso viver diário, o nosso vestimento, o nosso carro, as nossas amizades, é isso? E tudo isso faz parte desse pão. E ele está dizendo para ele, se você manda que essas pedras se transformem em pães, como se nós dependemos totalmente só de pão para sobreviver. Aí Jesus responde para ele, nós sabemos a resposta, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a graça de Deus. E essa deve ser a nossa resposta. Ó, Satanás, não adianta você ficar aí pensando em querer colocar na minha mente com armadilhas para me renegar o meu Deus. Não vai adiantar, porque nós já conhecemos a sua maneira de operar. Operou com Jó, operou com Jesus e opera conosco. Como combater, então, esse inimigo? Nós sabemos que ele existe, então nós temos maneira de combatê-lo. Vamos ver Tiago 4:7. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Não que ele deixe de ficar em derredor,
Mas ele vai ver que não tem vez com a gente. Ou isso aí é realmente e não vai adiantar. Porque é uma pessoa que está dentro da vocação de servir ao Senhor, de oração, então não adianta. Mas eu vou continuar em derredor procurando brecha. Mas está dizendo aí, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, irmão, resistir que jeito? Como que eu faço para resistir ao diabo? Vamos ver Efésios 6, 11. Efésios 6, 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando Paulo fala em armadura, vão lembrar que havia muita guerra naquela época. E o soldado, quando ele ia para a batalha, ele é oferecido a ele uma armadura, foi impressionante. Muitas vezes a armadura era mais pesada do que ele. Mas ele tinha que ir com aquela armadura. Seria a maneira que ele poderia sobreviver numa guerra. O inimigo poderia jogar flechas, essas flechas batariam na armadura e seriam despedaçadas. Então é isso que Paulo está dizendo. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha, irmãos, existe o inimigo? Existe, mas nós estamos aí, dentro da palavra de Deus, as ferramentas e as armaduras que nós podemos usar contra esse grande inimigo nosso, que é o diabo. Chega sobre o diabo? Chega, né? Então vamos ver o nosso segundo inimigo. O nosso segundo inimigo é o mundo. O mundo é o nosso segundo maior inimigo. Eu gostaria de fazer um parênteses, abrir um parênteses, uma aspa, para ler alguma coisa com respeito a esse livro aqui, que está nesse livro. Nós estamos fazendo a escola de discipulado, e eu tenho esse livro, então eu estava lendo uma coisa interessante, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Existe um pensamento predominante no mundo que é baseado no materialismo, numa vida que é aqui e agora, onde todo ser humano deve buscar o máximo de satisfação com o mínimo de sacrifício. Olha o que o mundo fala, olha, busca o máximo de privilégio, mas sem fazer muita coisa. Sem trabalhar muito, né? Sem sacrifício. Continuando. Um mundo que nos seduz com suas distrações e com as suas ofertas para aplacar a nossa angústia existencial. Tem angústia? Não, o mundo tem tanta coisa aí, tem tanta diversão, né? Que nós podemos usar para aplacar essa falta de Deus que tem dentro de nós, né? Está dizendo aqui angústia existencial. Continuando. Um pensamento comum que evita reflexões profundas e nos convida a viver o máximo dos sentidos com satisfação imediatas e poderosas. Olha aqui. Como o mundo também é sutil, né? Para nos enganar e para nos tirar do foco da nossa santificação e da nossa vocação. Então, dizendo, continuando. O ser humano nasce de novo e deixa esse pensamento comum. Se torna um inimigo do mundo e dos seus valores. Quando nós realmente a gente se converte, a gente começa a ver as coisas do mundo como segundo plano. E, portanto, existe a recomendação buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Um carro será acrescentado, uma casa boa será acrescentada, mas primeiro buscar o reino de Deus. Então nós somos ensinados a isso. Nós queremos viver bem com o mundo, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E nós começamos, domingo, sexta-feira, no nosso estudo, nós estávamos falando, né? Que Deus prometeu muitas bênçãos materiais para o povo de Israel, como nação. Mas para o crente, que eu saiba, não tem promessas de coisas materiais. Tem promessas de coisas espirituais. Mas também essa recomendação, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas não serão acrescentadas. Que coisas, irmãos? As coisas que eu preciso. As coisas que eu necessito. Se eu necessitasse,
Água. Talvez se eu necessitasse, para desenvolver o trabalho no meu na igreja de um avião, Deus me daria por certeza. Eu estou precisando, então, Ele vai dar. Eu preciso de um carro, Ele dá. Eu preciso de uma bicicleta, Deus dá. Então, todas as coisas que nós precisamos serão acrescentadas. A roupa que eu preciso, o alimento que eu preciso, o café da manhã que eu preciso, será acrescentado à minha vida e com abundância quando eu procuro, em primeiro lugar, o reino de Deus. Continuando. Ele sofrerá ele, né? Aquele que se converte. Ele sofrerá uma intensa perseguição por parte do pensamento mundano. Será chamado sempre a se entregar no curso livre da vida, para ter de buscar um sentido maior. Quem resolve viver a vida piedosa entrará os amantes do mundo como inimigos. Então, nosso maior inimigo, né? O segundo, o nosso inimigo é o mundo. Ele vive nos oferecendo coisas maravilhosas. Nós sabemos disso. Satanás, através disso, inclusive dele também, ele quer nos agradar, mas não agradar para nós fugir da presença da nossa vocação e da nossa santificação, para atrapalhar a nossa vocação. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas que o mundo, que nós precisamos, com certeza serão acrescentadas. Salmo 73, 13. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Nós tivemos alguns domingos atrás aqui uma pregação do pastor Bruno com respeito ao Salmo 73. Alguém está lembrado? E ele falava que o Asaf, né, que é o autor do Saf, do Salmo, ele diz o seguinte: o que ele estava sentindo? Inveja daqueles que prosperavam. Ele pensava o seguinte: eu sou crente e estou passando por todas as dificuldades. O meu vizinho não é, e olha a prosperidade. Outro diz o seguinte: eu trabalho em uma empresa, eu trabalho do mesmo jeito com o outro fulano. E houve uma promoção, e quem foi promovido foi ele. Não foi eu que sou crente, que busca o reino de Deus. Ele foi promovido e eu não. Olha, entraram na minha casa e roubaram, mas a casa do outro ali que é ímpio não entraram. Muitas vezes nós somos tomados por esse pensamento que a gente vê no Salmo, de inveja das coisas do mundo. E nós queremos ter igual muitas vezes, ou queremos até, quando nós queremos ter igual, às vezes eu converso com a Bel, quando eu quero ter uma coisa igual ao outro, até que não é muito pecado, mas dura quando eu quero a coisa do outro para mim, e aquela pior minha para ele. Muitas vezes acontece com a gente também. Eu sou merecedor, eu sou crente, mas eu sou crente porque eu fiquei doente. O meu vizinho está lá, não fica doente, e eu crente fico. Será por quê? Olha, mano, irmãos, como a gente dá brecha para o mundo fazer com que a nossa santificação e a nossa vocação fique imaculada. É isso que o mundo quer. Nos afogar o nosso sentimento e a nossa busca de santificação. Como combater o mundo, então? Como que eu vou combater esse segundo inimigo? Romanos 12, 2. Esse é um texto bem conhecido, né? Acho que cada um de irmão sabe até de cor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tomeis a forma do mundo. Não seja igual às pessoas que são do mundo. Não faça as mesmas coisas que eles fazem, visando fins lucrativos e fins materialistas. Não façam isso. Não tome a forma do mundo. Dessa maneira que eu combato o meu grande inimigo, que é o mundo. 1 João 2, 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
O que é amar o mundo, irmãos? É a gente fazer de tudo, as tripas do coração, para adquirir coisas materiais. E a gente conhece casos, eu conheço casos assim. A pessoa faz as tripas do coração, trabalha 50 horas por dia, em busca de bens materiais. E que vão ficar tudo aí depois, né? Quando a gente vai embora, né? Então é isso que ele está dizendo, não amem o mundo e nem o que nele há. O que há no mundo? São as coisas que estão aí para tentar nos desviar das nossas vocações e da nossa santificação. É dessa maneira que nós vamos combater, né? 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Principalmente a cobiça dos olhos. Irmãos, talvez dos nossos órgãos, do nosso corpo, o mais sutil é os nossos olhos. Nossos olhos são terríveis. Eu vejo as coisas e fico querendo. Eu vejo as coisas e acho ruim. Eu vejo as coisas e quero ter igual. Então, os nossos olhos é um problema sério para a gente vencer o mundo. Não é fácil. Terceiro e último inimigo. Eu. Você. Cada um de nós somos inimigos de nós mesmos. E Paulo nos dá uma razão disso, quando ele fala que nós temos duas naturezas. O crente tem duas naturezas. A natureza material, a fisiológica, né? Ou biológica, e também a natureza espiritual que nós recebemos quando passamos pela cruz do Calvário. E que nós adquirimos inimigos, inclusive nós mesmos. Porque aí começa uma briga dentro de nós. E nós conhecemos bem essa briga, irmãos. Eu tenho certeza que você conhece, porque eu conheço e sei que é desse jeito. Vai para a igreja. Não vai não. Faça isso. Não faça. Dá o dízimo. Que bobeira, essa igreja está cheia, não está precisando não. Faça o seu trabalho na igreja. Não, tem outras pessoas que fazem. Mas você tem talento. Trabalho na igreja. Não, tem muita gente lá, por que eu vou fazer? Não vou não, depois eu começo. Não vou entrar no coral, não, tem 4 horas da tarde lá para ensaiar, né, Pamela? Não, vou entrar, quer saber de conjunto, não. Quer saber se quem assistiu o jogo do Flamengo 4 horas. Então a gente começa a atrapalhar a nossa santificação e a nossa vocação com desculpas. Então nós somos o nosso maior inimigo da nossa santificação e da nossa vocação. Eu começo a dar desculpas, inclusive para a minha vida de preguiça de igreja, muitas vezes. E eu, nesses 50 e tantos anos, eu aprendi isso, que eu sou um grande inimigo meu. Quantas coisas eu quis fazer e não fiz. E quantas coisas eu não quis fazer e fiz. Paulo dizia, né? O bem que quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Olha que briga, né? Que existe dentro de nós por causa das duas naturezas. As duas naturezas. Então, esse inimigo que nós temos, que somos nós mesmos, ele é terrível para atrapalhar a nossa vida espiritual. Ele está sempre nos oferecendo, nos dando desculpas para nós mesmos, para fugir de como servir a Deus com santa vocação. E também de santificação. Para que isso? Já é salvo mesmo, já vai para o céu mesmo, para que santificação? Para que santificação? Deus é que vê a nossa santificação? Não, quem vê é o meu próximo. As pessoas que vão ver o grau de santificação que eu estou tendo através da minha vida. Muitas vezes a gente fala assim, irmão, eu já vi muito de crente, ninguém tem nada com a minha vida e eu vivo a vida que eu quero, do jeito que eu quero. Não é bem assim. Crente não pode dizer isso. Porque a nossa santificação é justamente para mostrar Deus. O dia eu preguei aqui quando eu falei sobre façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eu falava que Deus colocou o homem com capacidade de reconhecer Deus na vida dele, evidenciar Deus na vida dele e compartilhar Deus na vida dele. Como que eu vou evidenciar Deus na minha vida e compartilhar se eu tiver com esse pensamento que ninguém tem nada com a minha vida e eu faço o que eu quero? Não é verdade. Então nós temos que, se nós falamos que somos filhos de Deus, temos que andar como tal.
tivemos uma pregação aqui, parece que foi o pastor Sander, né? Com respeito à família de Deus. Se somos família de Deus, irmão, temos que honrar essa família. Aí, verdade? A família Michel, né? A família da Rose. Então, nós temos que tentar honrar a nossa família, de certa forma. E com Deus é a mesma coisa. Se eu sou da família dele, eu tenho que honrar ele na minha vida. Então, eu não posso fazer tudo que eu quero e vai ver a vida que eu quero. As pessoas, como se eu não tivesse que dar satisfação a ninguém. Tem que dar satisfação, sim, a todos. Como se combate esse inimigo, que somos nós mesmos? Como eu posso fazer para combater? Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa deve ser a minha oração todo dia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um coração tolerante com a esposa, com os filhos. Está rindo ali, ó. Com o marido, né? Com o marido. Então, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Dessa maneira, eu começo a vencer o grande inimigo que sou eu mesmo. Eu começo a vencer esse inimigo, que é forte na minha vida. Salmo 42, 5. Eu gosto muito dessa expressão, quer ver? Por que você está assim, tão triste? Ó minha alma. É uma conversa que nós temos dentro de nós mesmos, né? É nós conversando com nós mesmos. Isso? Não é isso que o Salmo está dizendo? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro em mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e... Pode continuar com o outro versículo. E o meu Deus, a minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, antes do Monte Mizar. Então é uma conversa que eu tenho que ter comigo mesmo. Por que você está pensando desse jeito, Pedro? Pedro, não é desse jeito. Desse jeito você vai fazer alguma coisa. Desse jeito você vai deixar uma pessoa triste. Com essas palavras, com essas conversas, você deixa sua esposa triste, você deixa seu vizinho triste, você deixa as pessoas tristes. Então eu tenho que conversar comigo. É isso que o salmista está dizendo. Por que está abatido? O que você quer, minha alma? E quando eu aprendo a fazer isso, e eu, com a minha natureza espiritual, eu consigo vencer esse grande inimigo que sou eu mesmo. Então, irmãos, 3 inimigos. Diabo, nós aprendemos nessa noite como combatê-lo. É um grande inimigo. O mundo também é um grande inimigo. Nós aprendemos como combater o mundo. E também nós mesmos. Tudo isso para que nós possamos exercer a nossa santa vocação e crescer na nossa santificação diante de Deus. É a minha palavra para os irmãos nessa noite. E que eu tenho experimentado essa experiência em muitos e muitos anos. A nossa santificação, a nossa vocação deve estar acima de tudo na nossa vida, para que nós possamos ter corações sábios e corações, assim, alegres diante de Deus, o nosso Salvador. Muito obrigado. Pastor? Amém, glória a Deus. Agradecer muito o pastor Pedro. Eu vou pedir licença, pedir para o pastor Pedro, aproveitar que está aqui, antes de a gente passar a bênção. Nós vamos dar a liberdade, e esse ano nós começamos uma campanha. Eu tenho feito uso disso, muitas pessoas aqui, e sei o que Deus já está preparando. Eu já tenho muitas bênçãos para contar, testemunhos. Então nós vamos dar uma oportunidade. Tem, Pamela, aí, o papel, olha, tem papelzinho lá atrás, um papelzinho, tem... Esse demora um pouquinho para sair. Som. Tem canetinha também, escreve um problema que você esteja passando, alguém que você conheça da sua família, que esteja precisando de uma oração,
alguma campanha que você fez, às vezes, pessoalmente, para conhecer esse Deus melhor, maravilhoso, um desafio na sua vida com respeito ao emprego. Talvez você esteja num emprego que não está te servindo muito bem, não está sendo bom. Vamos orar. Vamos orar para Deus. Vai lá, pega o papel, escreva, põe aqui dentro. Nós temos um olhozinho aqui e vamos aproveitar esse tempo. Senão eu vou pedir para o pastor Pedro, tinha combinado com a pastora Rose, mas aproveitar que você já está aqui, vamos orar e depois fazemos a bênção apostólica encerrada. Amém? Só um minutinho que tem gente ainda Antes da oração, escrevendo. apenas uma extra com respeito ao que nós falamos nessa noite. Uma das preocupações, principalmente do diabo, é nosso chamado por Jesus de sermos pescadores de homens. Ele trabalha assim de uma maneira total e assim de uma maneira feroz para evitar que nós sejamos pescadores de homens. Só para dizer que, para ficar dentro do nosso tema do ano, né? 20 após 20, os farei pescador de homens. Aguardando, tem mais gente trazendo aqui. Faça esse desafio na sua vida, é importantíssimo. E a gente também quer uma coisa depois, testemunho aqui. As pessoas, talvez não precisa entrar em detalhes, qual foi o motivo, né? Mas assim, dá um testemunho se houve vitória ou não na sua vida. Amém? Pastor Pedro. Senhor, nosso Deus, Senhor, nós te damos graça por este momento de culto que nós tivemos aqui nessa noite. Sabemos que este culto chegou até ti como aroma suave, os cânticos e, quem sabe, ó Deus, a reflexão com respeito a nossos 3 inimigos. E agora nós queremos te pedir do fundo do nosso coração, dos nossos corações, que esteja abençoando os pedidos que estão aqui sobre este lugar, esse gasofilácio, que o Senhor possa estar abençoando as pessoas que confiaram no Senhor, estão confiando de colocar os seus pedidos aqui neste lugar. Que eles sejam atendidos pelo Senhor dentro daquilo que eles precisam e daquilo que o Senhor quer na vida de cada um de nós. Muito obrigado por isso. Amém. Amém. Amados, que Deus vos abençoe. Olha como passou rápido. Por isso que todo minutinho, todo segundo tem que ser aproveitado na casa do Senhor. Voa, não voa? Eu me lembro domingo passado não estava aqui, mas não faz muito tempo eu estava falando para vocês, boa semana. Se Deus permitir, estaremos aqui semana que vem. Olha como passou rápido. Passa rápido. Nossa, então vamos aproveitar todos os nossos momentos, porque quando chegar, gostei da palavra do pastor Pedro, quando chegar no momento certo, Jesus vai chamar. Jesus vai falar, vem agora, vem aqui comigo. Todo mundo, isso não tem jeito. Mas qual é a sua condição? Jesus vai te chamar, ou, ok, vamos colocar 3 pontinhos, é para fazer uma meditação séria. Aproveita, enquanto tem oportunidade. Amém. Então, desejo para vocês, né, a igreja aqui, uma boa semana de vitória, porque nós conhecemos hoje os nossos inimigos. Então, de vitória. Jesus veio e venceu o mundo. Não é verdade? E nós temos condições para isso. Amém? Vamos nos colocar em pé. Você que nos acompanhou pelas redes sociais, também desejamos vitória sobre a sua vida. Que Deus vos abençoe, guarde, proteja agora no retorno da casa de vocês, que os anjos estejam acompanhando. Ó. Amém? Amém. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém? Amém. Deus vos abençoe. Uma boa semana. Obrigado.